Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, ao seu programa semanal de entrevistas aqui da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Eu recebo hoje em nossos estúdios a secretária municipal de planejamento, Tássia Gélio Coleta Nossa, que veio nos falar sobre o mais novo projeto que está aí sendo muito comentado nas redes sociais, que é a revitalização da Avenida Emílio Arroio Hernandes. Você com certeza já ouviu falar alguma coisa sobre isso, então a gente vai detalhar um pouco mais esse projeto aqui para vocês. E também vamos aproveitar a presença da Tássia para falar sobre outras obras, aqui da Prefeitura, como recapeamento, ciclovia da 27, o anel viário e muito mais. A Tássia ela é arquiteta e urbanista, formada aqui pela Unifev, com pós-graduação em saneamento e meio ambiente. Tássia, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, Fabíola. Eu sei que lá está uma correria, A secretaria está uma correria, cheia de projetos, cheia de obras, mas a gente está aqui, então, tirando esse tempinho para levar mais informação para o pessoal de casa. E eu queria que você começasse falando, então, Tássia, sobre a avenida, Emílio Arroio Hernandes. É uma avenida muito conhecida, claro, que corta aí uma das principais regiões da nossa cidade, e vocês fizeram um evento público para apresentar esse projeto, Como é que foi essa receptividade? Então, primeiro a gente não podia fazer todo esse projeto, essa obra, sem participar a população desse processo. A gente precisava apresentar o que nós estávamos fazendo e justamente sentir essa aceitação de todo o projeto. E assim, superou todas as nossas expectativas. Todo mundo que estava lá gostou muito do projeto, o 3D foi muito bem aceito, a população entendeu o projeto, se localizou dentro do projeto, minha fachada, meu empreendimento está aqui. E assim, nós estamos não só embelezando a avenida, como trazendo soluções nesse projeto. Uma solução que nós estamos trazendo é a falta de estacionamento. Então, nós anunciamos um aumento em 50% das vagas de estacionamento. Nós estamos criando essas vagas no canteiro central e organizando as vagas já existentes. Estamos resolvendo também questão de drenagem urbana. O pessoal que mora ali na Zona Norte sabe que em dias de chuva a gente tem dificuldade em alguns pontos com alagamento. Então, nós estamos resolvendo isso também com galerias, mudança de boca de lobo, Nós estamos ajustando a questão de drenagem urbana também. A gente trouxe esse conceito dos boulevards, que são as amplas avenidas arborizadas, o paisagismo, alto padrão nessa construção. Nós, então, estamos abrindo via, ciclovia, espaço de caminhada e agregando valor na área do paisagismo. A gente trouxe também os parklets. Nós entendemos, isso apareceu no diagnóstico do plano diretor, que nós terminamos o ano passado, onde, através das oficinas comunitárias, nós ouvimos a população da Zona Norte. Foi uma das regiões que mais participaram do plano diretor, mais contribuíram nas oficinas. E esse foi um dos pontos que eles trouxeram com relação às calçadas, que eles tinham dificuldade em passear pela calçada, andar com carrinhos de bebê, porque às vezes ela era ocupada pelos estabelecimentos comerciais, com mesa, cadeira, estacionamento. Então, nós organizamos esse espaço público, trazendo os parklets, que é essa extensão do estabelecimento para o estacionamento, liberando o passeio público. Então, é um local destinado a mesas, cadeiras, ombrelones, paisagismo, sem prejudicar o passeio público. Então, também, mais uma solução. Na verdade, nós estamos tratando e embelezando. É isso que nós estamos fazendo. A gente está trazendo aí, enquanto a Tássia conta aqui um pouquinho sobre essas mudanças da avenida, a gente está trazendo para vocês algumas dessas imagens desse projeto em 3D que foi apresentado em evento público aqui em Votuporanga. E aí, Tássia, a gente percebe que realmente é mais que embelezamento, são correções de problemas mesmo, São soluções. Quer dizer, às vezes a gente vê o projeto pronto, mas não entende por que foi feito tudo aquilo. Então, é realmente muito bem pensado, Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Algumas coisas foram, assim, vamos dizer, orientadoras do processo do projeto, A gente fala que é o nosso partido arquitetônico, de onde nós estamos partindo. Por exemplo, um dos nossos partidos foi a iluminação pública. Nós não temos hoje iluminação no canteiro central da avenida. Então, esse foi um dos nossos primeiros passos e provavelmente uma das primeiras etapas a ser realizadas na avenida, que é a colocação desse poste de iluminação ornamental. Então, nós vamos seguir aquele poste, naquele modelo barca, que nós temos na parte de baixo, ali mais nova,
nós vamos seguir ele e através desses postes nós corrigimos o eixo da avenida, nós estamos alinhando a avenida. Então, o posteamento vai ser centralizado. Mas como o nosso canteiro central e a avenida, ela tem diferentes larguras, então ela começa com 40 metros entre uma edificação e outra, e ela termina com 32. Então, isso também foi um desafio para a gente. A partir do momento que a gente traça um eixo central e a gente tem que locar as mesmas coisas, fica mais difícil nessas larguras diferentes. Então, vocês podem perceber que o estacionamento, em alguns pontos, nós começamos 45 graus, porque a gente tinha espaço para isso. Depois nós mudamos ele para vagas paralelas, né? Isso, só de criar esses estacionamentos, a gente já corrige uma outra questão, outro problema, que também aparece como um diagnóstico, que é a questão da alta velocidade na avenida e os riscos de acidente. Então, quando a gente precisa de espaço para manobra, para estacionamento, a gente para um pouco esse trânsito para estacionar, a gente cria mais faixas de travessias, de pedestre, a gente reduz automaticamente essa velocidade. Lembrando que reduzir a velocidade não quer dizer que não está fluindo. A gente controla o fluxo, né, a fluidez desse trânsito, a mobilidade desse trânsito de outra forma. Como, por exemplo, sincronizando os semáforos. Ah, sim. Né? Então, essas mudanças de trânsito também serão feitas? Sim, sinalização. Nós também estamos modernizando, a gente está trazendo um outro tipo de sinalização para chamar um pouco mais a atenção. Né? Vocês podem ver que a gente traz alguns pontos vermelhos na sinalização, que é justamente para atrair esse visual para a sinalização, tanto horizontal quanto vertical. Estamos corrigindo acessos. O pessoal ali do bairro, do Parque das Nações, tem muita dificuldade em acessar o próprio bairro. É mão que vai, mas não volta, ou é mão única, e aí o pessoal acaba entrando um pedaço na contramão. Então, também nós estamos corrigindo esses acessos, abrindo parte dos canteiros aí para facilitar a vida dos moradores. Hoje a gente tem 3 vias ali, serão reduzidas para 2? Como é que vai ser isso? Não, nós vamos manter as 2 vias que nós temos, né? São duas são mesmo? Duas. São duas, tá. E vamos criar uma a mais de estacionamento. Então, para a gente ganhar esse espaço do estacionamento, a gente reduziu um pouco o canteiro central em alguns pontos e nós uniformizamos as calçadas. A gente tem ponto de calçada ali hoje com 4 metros e a gente tem locais com 2. Então, nós estamos uniformizando para 2,5 a largura das calçadas e ganhando essa vaga de estacionamento. Quantas vagas, mais ou menos, serão criadas ali, Tássia? Hoje a gente tem em torno de 300, 350, nós vamos trazer mais 50%. Tá. Mais de 100, eu não lembro o número exato, mais de 100 vagas. Vamos chegar a quase 500 vagas, então. No total aproximado 450. Ah, bacana. E tem também essa questão do paisagismo, da convivência. Então, dentro desses canteiros também serão criados isso? Isso, a gente precisava trazer espaço de convívio dentro dessa ideia do Boulevard, né, que foi uma ideia do prefeito, do Jorge. Ele sempre trouxe esse sonho, né, dessas vias arborizadas mais amplas e de convívio. Então, um ponto importante era o convívio. A gente precisava atrair a população para utilizar esse espaço. Hoje, a Avenida Emília Rui Hernandes, ela é uma área de passagem. A gente passa correndo, né, na correria do dia a dia, a gente, por vezes, não observa a fachada, comércio, a gente não para, por exemplo, do outro lado da via para conseguir atravessar para ir num comércio. Às vezes, essa questão do estacionamento faz com que a gente vá embora, né? Então, hoje, quando a gente cria essas vagas, a gente aumenta a possibilidade de parar em frente desse estabelecimento, né? A gente tem esse fluxo de pessoas, tanto no canteiro central, que hoje não tem, né? Hoje no canteiro central é apenas passagem. E a gente cria a parte de convívio de alimentação mesmo. A gente está querendo trazer, eu ainda brinquei na minha apresentação, que quando a gente quer trazer convívio, a gente quer trazer alguém, né, a população para algum lugar, chama para comer. É verdade. Então, nós estamos criando um food park ali na confluência entre a Mário Pouso Bom e a Emília Rui Hernandes. Que interessante. Que vai ser um food fixo, né, com espaço do ponto do trailer de estacionamento. Basicamente, vai ser uma praça de alimentação. Então, vamos dizer que a Emília Rui Hernandes vai virar o nosso shopping e a gente tem uma praça de alimentação. A gente traz esse convívio, né? A gente sai para fazer compra e a gente fica por ali para se alimentar, para passear, né? Levar as crianças, às vezes,
para conviver ali. É uma área comercial muito forte, né, Tássia? É isso que você disse. E com certeza vai ficar ainda mais, né? A gente tem hoje o centro de Votuporanga, a Rua Amazonas, e aí talvez, né, descentralizar um pouco mais esse comércio também para a Zona Norte, né? A gente chama de policentralidade. Hoje, o centro da Rua Amazonas é o centro histórico, né? O surgimento da cidade. Porém, a hora que a gente olha o mapa e a gente marca esses usos no mapa, nós já identificamos que Emília Rua Hernandes é um prolongamento da Rua Amazonas. Não só físico, né, hierárquico aí no sistema viário, mas também comercial. Ela continua com essa linha de comércio da Rua Amazonas, pela Avenida Brasil, e chega na Emília Rua Hernandes. Sim. Então, é justamente isso que a gente quer, fomentar a economia. Que legal, muito bacana mesmo. E de onde vêm esses recursos, Tássia? Porque é uma obra, né, grandiosa e de grande vulto. E de onde vêm, então, esses recursos todos para a execução? Os recursos são advindos de emenda, né, parlamentar federal, nós temos uma emenda, e temos 2 recursos do Estado, que é da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado, através de deputados. Então, nós tivemos parceiros aí, que é o deputado Carlão, o Fausto Pinato e o Geninho Zuliani, que também estão nos ajudando. Cada um deles, né, nos direcionou 1,5 milhão de recursos, porém vale a gente salientar que nós não conseguimos fazer tudo com 4,5 milhões. Nós estamos falando de um projeto muito amplo. Porém, o que nós queremos? Nós queremos dar esse start na avenida e queremos prejudicar o mínimo possível o comércio local. Nós não queremos obra por muito tempo, nós não queremos dificultar acesso para a loja, questão de sujeira, poeira, a gente sabe que obra gera transtorno. Né? Então, nós estamos organizando a execução do projeto conforme as emendas, conforme os nossos recursos. Então, nós já estamos organizados para 3 etapas aí, que são esses 3 recursos de 1,5 milhão. E depois a gente repensa a próxima etapa, conforme vai caindo o dinheiro. É assim. E aí, era exatamente essa a minha pergunta, né? Quando começam as obras ali, né? Quando as pessoas vão poder ver isso na prática? Qual que é o cronograma mais ou menos estipulado aí? Tá, nossa primeira etapa, que seria da iluminação pública, já está em licitação. Porém, agora nós temos um período que é eleitoral. Então, não se envia recursos durante esse período, né? Então, até novembro, nós estamos, vamos dizer assim, travados no início dessa obra, né? Então, assim, todos os processos já estão pronto o projeto, já foi encaminhado para a licitação, porém, a gente não vai conseguir iniciar nada antes de novembro. Tá. E aí, depois nós temos também uma outra situação, por exemplo, a galeria, que é o nossa segunda etapa, que é a galeria de água pluvial, a gente depende muito da época da chuva, de épocas de chuva. Então, nós vamos ter que aguardar um pouquinho aí para iniciar essa etapa. Mas vamos fazendo conforme vai liberando os recursos, nós vamos executando. Eu ia te perguntar sobre as interdições ali na via, né? Porque é uma coisa que todo comerciante fica preocupado ali. O que você pode dizer sobre isso? Em algum momento vai acontecer, né? Nós estamos em obra, maquinário pesado, até por questão de segurança, nós vamos ter que desviar, às vezes, um trecho, né? E interditar outro. Porém, o que vale a gente ressaltar? Nós não vamos mexer no passeio público agora. Então, assim, todo recurso que vier, nós estamos programados para finalizar o canteiro central. Finalizou, colocou para funcionar o canteiro central, essas vagas de estacionamento, aí sim nós vamos começar a mexer com pavimentação e calçada. E aí nós vamos fazendo por trechos para a gente interditar o mínimo possível, atrapalhar o mínimo possível. Qual é a extensão da avenida hoje que vai ser beneficiada por essa obra? 1,4 km. Bastante coisa, né? Essa deve ser uma das maiores obras ali da gestão do prefeito Jorge Seba, né? E ele tem mais 2 anos para essa conclusão, né, da atual gestão, né, Tássia? Como vocês veem a importância, né, daquela região para toda a nossa cidade, né? Por que escolher uma obra de tamanha, né, tamanha grandeza agora nesses 2 anos do prefeito? Bom, a Zona Norte é muito extensa. Né? A gente chama de Nova Votuporanga, tem gente que fala Segunda Votuporanga. Muitos municípios aqui da nossa região não têm o porte que tem o Pouso Bom, por exemplo. Né? Então, assim, nós estamos falando de quase 1/3, né, de Votuporanga está do lado de lá da rodovia. Você tem a quantidade de população de lá, de moradores? Olha, a gente fala em mais de 35 mil imóveis. Aí, se a gente fizer uma média, né, de 3, 4 moradores por imóveis, a gente tem uma relação dessa população.
né? Então, assim, investir na Zona Norte, nós estamos investindo em grande parte de Votuporanga. É uma grande obra para o governo? Sim, porém nós temos outras obras de grandes proporções, como, por exemplo, o desfavelamento, que é da Zona Sul. Aham, sim. Né? Que, inclusive, o prefeito está hoje em São Paulo, correndo com essa agenda justamente da CDHU e buscando mais recursos para a gente combater ainda mais esse déficit habitacional em Votuporanga. Sobre esse desfavelamento, então, em que pé que a gente está? Vamos dizer assim, já foram anunciadas algumas etapas? Como é que está essa obra, Tássia? Nós estamos com o projeto pronto. Já fizemos a parte urbanística, né? Já temos essa aprovação desse projeto técnico com a CDHU e agora nós temos que aprovar, né, junto com a CDHU, no estado, que é o Grapoab. Faltam alguns projetos que nós estamos finalizando, né, através da empresa que foi contratada pela CDHU. O projeto, o estudo é nosso, né, foi nosso, mas assim, do Jorge, né, o estudo ele acompanha isso há muitos anos já, né? O estudo é do prefeito, né, o prefeito arquiteto dá nisso. E, então ele acompanha muito de perto isso junto à CDHU, as correções, as alterações. Faltam alguns ajustes na parte de água, esgoto e drenagem urbana, que então nós estamos finalizando esse projeto, ele está acompanhando isso, né, de perto, para que a gente possa apresentar junto ao Grapoab e ter essa aprovação aí do loteamento. Tá, finalizada esse desfavelamento, finalizado, a gente não terá mais favelas em Votuporanga? Não, não teremos. Nós teremos, assim, alguns casos pontuais, por exemplo, de áreas particulares que foram invadidas, porém, em áreas públicas, em área de preservação ou de risco, nós estamos finalizando com o desfavelamento. Tá certo, moradia digna, né, para todo mundo. Outra benfeitoria recentemente anunciada, Tássia, foram as obras de recapeamento, né? Quais são as principais vias atendidas e como é feito esse levantamento de necessidade, né? Porque todo mundo quer, eu quero aqui no meu bairro, eu quero aqui na minha rua. Como é que a secretaria resolve essa situação? Todo mundo quer e às vezes nem está tão ruim assim, né? Sim. Então nós temos uma equipe, né, de técnicos que vão até os locais, às vezes indicação de vereadores, da própria população, ouvidoria, né? Então às vezes fala, o asfalto da minha casa, na frente da minha casa está muito ruim. Mas na hora que você chega lá tem lugares muito piores que aquele, né? Então foi feito um levantamento de tudo que precisaria e nós estabelecemos níveis, né, do que estaria pior ou melhor, do que tem que ser feito primeiro, do que pode ser feito depois, o tipo de recap, que nós temos vários tipos de recap, se é um recap mais espesso, às vezes aqui não está tão ruim, a gente não precisa usar a mesma padronização do outro, né, de outras áreas. Em tese, né, nós estamos beneficiando marginais, avenidas principais, ruas de grande fluxo, né, por exemplo, a Rua Paraíba, que, né, são ruas coletoras, arteriais, e ruas que nós identificamos de maior necessidade. Hoje, nós temos, girando aí de recursos para recap, nós estamos nos aproximando a 30 milhões. Então, nós estamos falando de sapato novo para quase toda Votuporanga. Né? Só que tudo nós estamos fazendo por etapas, né? Conforme a disponibilidade do recurso, conforme ele vem sendo liberado. Hoje nós estamos terminando os primeiros 7 milhões de recap. Então, mais 30 dias nós terminamos essa primeira etapa. Em execução já na cidade? Em execução. Quais seriam os pontos hoje que você poderia citar? O Pouso Bom, eu sei que nós já fizemos uma boa parcela. Nós fizemos o Colinas, né, que era um bairro que, de quando ele foi, né, inaugurado ou liberado há 30 anos atrás, hoje que ele está sendo recapeado. Já fizemos todo o Colinas. Tem bairros antigos, né? Alguns trechos pontuais, como eu disse, os locais piores. Então, às vezes, numa mesma rua, nós identificamos 3 níveis diferentes de dificuldade para esse recap. Tá. A Emílio Rui Hernandes, nesse trecho que ela vai ser revitalizada, também compreende o recap da avenida toda? Sim, no final. Como nós vamos mexer com esse eixo da avenida, né, nós vamos ter que deixar para o final. Tá. A ciclovia da 27 é um pedido antigo da população também e foi muito citada na campanha do prefeito Jorge Seba. Qual é a atual situação dessa obra, Tássia?
Hoje, essa obra, ela foi, a empresa, né, ganhadora da primeira licitação, não cumpriu os prazos, o período de execução necessário, né? Nós passamos por todo o processo de notificação aí. Por fim, essa empresa foi desqualificada nessa execução e estamos acionando agora a segunda colocada para que dê andamento nessa obra. Só que, de novo, né, nós estamos nesse processo licitatório, período eleitoral, mas creio que em breve já vai estar recomeçando essa obra. A gente falou ciclovia da 27, só para deixar, né, explicado, né, a estrada que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, né, o prefeito tem essa previsão de fazer uma ciclovia, né, margeando, né, claro, essa estrada para o trânsito de pedestres e também de bicicletas, né? Segurança, né, isso, do ciclista. Sim, seria mais para isso, legal. E sobre os parques da cidade, tá? Se o prefeito anunciou investimentos para o Parque da Cultura e também para aquela área da Lagoa da Pasqualino Pedrazoli, né? Ali na região do Açari, para o pessoal de casa se localizar. O que está previsto nesses espaços? Como é que estão essas obras? São áreas de lazer, né, de convívio, então, quiosque, na Pasqualino Pedrazoli nós vamos ter também a reforma do campinho lá existente, pista de caminhada, parquinhos, né? Ela é uma obra prevista para 18 meses, então estaria na previsão aí o término em setembro de 2023, porém, pelo andamento da obra, nós estamos percebendo que se encerra antes, vai terminar antes do que o previsto. Já com relação ao Parque da Cultura, também, por ser recurso, né, financeiro federal, a gente tem esse problema aí da emenda, né? Mas também o projeto já está pronto, estamos nesse processo de aprovação e licitação. Nós licitamos a primeira vez e agora nós tivemos a licitação aí, precisou, né, de um ajuste de valores. Quando a gente demora muito para licitar, quando licita, às vezes precisa ajustar valores com essa alta do material, né? Sim, então nós precisamos atualizar isso, nós retiramos da licitação para atualizar esses valores e estamos retornando agora para a licitação. Então, 2023 vai ser um ano agitado para as obras, vai ser né? um ano agitado. O que foi 2022 para projeto, vai ser 2023 para as obras e entregas. É verdade. O anel viário também é uma conquista importante, né? Um anúncio importante para a cidade. Explica para o pessoal de casa o que significa esse falado anel viário e como é que a gente está com essa conquista dele hoje, Tassi? Então, nós temos dois anéis viários, né? Vamos dizer assim, o interno e o externo. O interno é para melhorar a mobilidade, um trânsito um pouco mais rápido, deslocando um pouco esses veículos do centro um pouco mais para fora, para vias arteriais um pouco mais rápidas. E temos esse externo, que seria o anel mais próximo às rodovias e marginais, para veículos mais pesados e o acesso da cidade. Né, num todo, esse contorno da cidade. Quer dizer, um trânsito livre mais rápido que atinja praticamente toda a cidade, é isso? Isso, é isso aí. Essa é a nossa intenção. Fluidez no trânsito, mobilidade urbana. O interno, nós estamos finalizando, né? Que é aquela obra, a emblemática obra do Curtume ali, do córrego do Curtume, que é o prolongamento da Mário Pouso Bom. Finalizando essa obra, que nós estamos em execução, nós encerramos o nosso anel viário interno. Então, nós vamos conseguir interligar, né, esse fluxo de veículos mais rápido dentro da cidade. Porém, a nossa intenção é também de finalizar o anel externo, né, que é esse contorno da cidade. Só que isso já é a longo prazo, nós estamos falando de 10 a 20 anos, nós precisamos de transposições, dispositivos viários, algumas interligações que já não são tão simples quanto o interno, que é numa área já consolidada. Entendi. O anel viário, quais seriam os principais, o interno, quais seriam as principais avenidas que ele atinge? O que a gente poderia dizer? Tem a Avenida da Jardim Universitário, e aí ela segue a Mário Pouso Bom. A Emília Rua Hernandes, né? Ela vai jogar dentro desse binário que nós temos hoje, que é a Rua das Bandeiras, das Américas, a Rua Bahia, a Rua Minas, né? Todas elas vão interligar dentro desse anel viário e tirar esse trânsito de dentro do centro principal. Que é bem mais fácil você ir por avenidas do que ficar cruzando as ruas, né? Então, as avenidas, realmente, elas dão mais esse acesso. E aí, a obra também da Emília Rua Hernandes vai completar isso tudo, né? Vai ser muito bacana mesmo. Vem completar.
Tá, essa questão do anel viário e tantas outras que a gente comentou aqui, elas são previstas no plano diretor, né? O que seria esse plano diretor? A gente sabe que é um documento que vocês debatem com a comunidade, né? Vocês elaboram, mas qual que é a importância dele? Todas as prefeituras têm esse plano diretor, é isso? Tirando a lei orgânica do município, o plano diretor é a segunda, né, lei mais importante que vai reger o município. O que nós fazemos no plano diretor? A gente traça diretrizes... É uma lei, né? Vamos deixar claro, é uma lei. É uma lei complementar. Tá. Traça diretrizes para a expansão do território, a expansão da cidade. Nós estamos ordenando esse território. Nós estamos organizando o território através do plano diretor. Ele é obrigatório aos municípios com mais de 20 mil habitantes e, como eu disse, são diretrizes. O prefeito ou a gestão não é obrigado a seguir ao pé da letra tudo que está no plano diretor, porém é uma lei. Então, aquele assunto tem que ser pensado, tem que ser seguido. Só que ele é dinâmico. Então, assim, nós estamos prevendo o crescimento da cidade para tal região. Aí vem um empreendedor de fora e investe na região oposta. Então, assim, já furou o que a gente tinha planejado para os próximos 20 anos. E aí a gente precisa recalcular tudo que nós planejamos, nós precisamos repensar. Por isso, uma das obrigatoriedades do plano é a revisão a cada 10 anos. Porque o município muda, ele é muito dinâmico. Recentemente, nós alteramos, dentro do plano diretor, o uso e ocupação do solo, o zoneamento. Nós organizamos essas atividades. Nós aumentamos, por exemplo, a zona mista da cidade. O que nós entendemos? Que do último plano diretor, 10, 11 anos atrás, para agora, o município se tornou a necessidade de ser o comércio mais próximo de casa. Então, um exemplo que a gente pode trazer, né, que surgiu nos últimos 10 anos, foi o Pacaembu. Ali foi um bairro de grande ocupação muito rápida, se ocupou rapidamente, longe do centro, que a gente fala que é o centro consolidado. Então, a população por si só, eles começaram a se organizar e trouxeram alguns comércios de bairro. Porque acabou ficando distante da área central, isso, né? Então acaba, precisa... Isso, você não vai, às vezes, para cortar o cabelo, atravessar a cidade inteira. Se você tem um salãozinho na frente da casa de alguém que possa te atender. Tá. Né? Às vezes, um lanche, né? Você também, às vezes, não vem para o centro da cidade, você fica dentro do bairro, você vai apreciar uma farmácia, uma padaria. Tá. Então, são comércios locais e nós entendemos que a gente precisava justamente incentivar isso, que é novamente o que eu disse sobre as policentralidades. Tá. O que acontece na Avenida Emília Hernandes, a gente vê como um potencial, né, uma nova policentralidade que surge na estação, aquela avenida da estação acontece isso, e no Pacaembu, que também é considerado como uma policentralidade. E aí nós entendemos que a cidade precisava ser mais mista possível. A gente precisava facilitar a implantação desse tipo de comércio, desde que não haja conflito dessas atividades. Por exemplo, uma serralheria do lado de uma residência, a gente precisa lidar melhor com esse nível de impacto. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Se eu sou moradora de determinado quarteirão e aí vai ter a instalação de algum comércio, eu posso opinar nesse sentido? Sim, nós temos hoje, por lei, nós já temos, né, tanto no zoneamento, a gente dividiu o que pode e o que não pode em cada zona, já pensando nesse nível de impacto e de conflito dessas atividades. Nós fizemos um gradiente de zoneamento, onde a gente começa com um zoneamento de maior impacto ao longo das marginais, aí a gente diminui um pouco esse impacto nas avenidas e depois nas ruas locais. Então, a gente vem diminuindo os conflitos e as atividades que têm menos impacto, menor nível de impacto entre si. Grandes empreendimentos, lógico, se a gente não está falando de um comercinho, né, um salão de cabeleireiro, vou citar de novo, mulher gosta de falar disso. A gente sabe que não causa transtorno nenhum para o vizinho. A gente não tem nenhum tipo de impacto, a menos que seja um big de um salão com muitos secadores, né, causando ruído. Caso contrário, nós não vamos ter esse tipo de impacto. Então, não é necessária a participação popular. Mas, alguns outros assuntos que a gente sabe que o nível de impacto é maior, nós já definimos por lei o estudo de impacto de vizinhança.
O que é isso? É um estudo técnico onde serão apontados todos os possíveis pontos negativos da instalação desse empreendimento e os pontos positivos. Isso é levado para a audiência pública e na audiência pública é convidada a população do entorno para que eles entendam o processo. Lembrando que eles não votam, eles entendem o processo, quem vota é a Câmara Técnica. Por quê? Vai ser apontado problemas, assuntos negativos. Só que só vai ser aprovado esse projeto, ou ele só vai dar andamento, se esses pontos forem mitigados. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, como ruído, nós temos um problema, sei lá, um pub, né? Um problema de barulho. Olha, então para você colocar esse estabelecimento aqui, para você instalar e funcionar, você precisa fazer um revestimento acústico. Então eles vão trazer isso no projeto, um revestimento, então eles estão mitigando o problema. Quer dizer, não é só interromper a instalação, não é essa a ideia, né? Não. É realmente adaptá-la para aquela região, né? Até porque o filtro nós já fizemos no zoneamento. Se ele está indo para aquela localidade, ele vai se instalar lá, é porque ele pode. Tá. Né? Nós já entendemos que é um nível de impacto aceitável, desde que dentro das regras. Então, se existe um impacto negativo, ele tem que ser mitigado. Tá. E a gente está falando aqui sobre novos bairros, né? Você está comentando aí sobre a zona mista. E é impressionante como Votuporanga se expandiu nos últimos anos, né, tá? Se a gente fica, às vezes, um tempo sem determinada região, quando chega lá se assusta com a quantidade de casas e mudanças feitas ali, né? Essa dimensão realmente não é impressão minha, né? Realmente Votuporanga cresceu muito nos últimos anos. Cresceu não só o território. Então, nós tivemos a expansão territorial, que são aquelas áreas rurais que vêm para dentro do perímetro urbano. Tá. Nisso, né, nesse ponto de crescimento territorial, Votuporanga cresceu nos últimos 10 anos 18%, que é dessa área rural que vem para dentro do perímetro. Nós tivemos o crescimento, desenvolvimento da cidade, onde nós crescemos em desenvolvimento, em novos loteamentos, em novas construções, 68% nos últimos 10 anos. 68%. É isso que você falou. Bastante. Você demora um tempo para percorrer ali, quando você chega já está tudo construído, as fachadas já mudaram, você já se perde, né? E também tivemos o crescimento populacional. Nós crescemos, né, de acordo com o IBGE, vai sair um novo censo agora, um crescimento na população em 8% nos últimos 10 anos. Então, Votuporanga tem crescido para todos os lados. Que bom, né? E realmente isso é importante, quer dizer, o plano diretor ele é bom nesse sentido também, né? Para orientar e essas próximas administrações a seguirem de maneira correta. Vocês até determinam a quantidade de escolas, né? Postos de saúde a serem instalados nesses lugares, isso, né? No diagnóstico, nós já demarcamos onde estão, né, quantas crianças, falando de escola, nós atendemos e onde estão os nossos pontos, vamos dizer assim, que nós precisamos melhorar. Então, nós fizemos o diagnóstico, entendemos a cidade como ela é e como nós queremos e o que nós vamos fazer para que isso aconteça. Tudo isso dentro do plano diretor. Dentro ainda desse crescimento urbano, né, e de população, existe estudo sobre déficit habitacional em Votuporanga, Tássia? Nós temos, apareceu no diagnóstico do plano diretor, né, nós identificamos um déficit que nós não conseguimos quantificar esse déficit, porque para a gente ter o déficit exato habitacional, a gente tem que abrir para a população vir se inscrever. Então, é um processo que às vezes gera expectativa, né, que nós só estamos documentando, né? Nós não estamos fornecendo imóveis. Às vezes as pessoas acham que é inscrição. Você fala, vai ter inscrição de casinha? Não, a gente só quer saber quantas pessoas precisam de casa. Tá. Então, para que a gente não gere esse tipo de expectativa, nós estamos trabalhando em cima dos núcleos irregulares, né, que isso nós temos mapeados, temos todas essas famílias cadastradas, nós acompanhamos através do Departamento de Habitação com assistente social essas famílias e temos a última inscrição que nós fizemos tanto em Simonsen quanto do Boa Vista, que nós tivemos um número de inscrições muito significativas. Então, com base nisso, a gente sabe o nosso déficit habitacional. Porém, para saná-lo, o déficit habitacional, nós temos recursos que são empresas privadas, né, que vêm, lógico, por exemplo, a Casa Verde e Amarela. A Casa Verde e Amarela tem o subsídio do governo
mas ela é um imóvel financiado, ela é uma faixa, né? Você tem um nível de população que se atende. E temos, como por exemplo, a CDHU, que aí a gente atende um público mais amplo, com menor renda, mas aí nós dependemos de programas habitacionais, tanto estadual quanto federal. No início desse ano, a Secretaria fez um alerta sobre a prática de divisão e venda irregulares de terrenos de chácaras, Tássia. O que estava acontecendo ali? Quais são as orientações nesse sentido? Olha, já aconteceu. Nós estamos tentando frear isso, né, que tem acontecido e organizar. O que está acontecendo? Quando a gente fala em parcelamento de solo, do uso do solo, nós temos leis federais para isso e municipal. Dentre a municipal, o plano diretor, que é a nossa principal lei aí do ordenamento territorial. O que acontece? Isso, trazer para dentro do perímetro, às vezes você gera imposto, você tem um custo de aprovação desse loteamento, você tem infras, né, como por exemplo, guia, asfalto, água, esgoto, drenagem que tem que ser executado, isso custa ao loteador. Quer dizer, ele deixa de ser área rural para passar a ser área urbana. Passar para dentro do urbano. Tá. O que estava acontecendo, e nós temos alguns núcleos aí. A pessoa, né, o interessado, vamos dizer assim, o especulador, compra uma área rural de fácil acesso para a cidade, então ele só tem que se deslocar, né? E pega um núcleo que seria rural. Quando a gente fala no parcelamento rural, nós estamos falando em 20 mil metros quadrados. Hoje o lote urbano mínimo é 180 metros quadrados. Então ele pega esses 20 mil metros dentro do rural, até aí está ok esse parcelamento. O problema é que ele subdivide. Aí ele divide em 20 de mil. Só que ele não traz para dentro do perímetro, ele não aprova. E o pior, as pessoas que adquirem não têm noção do que estão comprando. Elas estão comprando uma parcela de uma área onde não é demarcado o seu território. Ela está num comum com várias pessoas. Então, eles estão comprando de sócio. Entendi, né? Vamos sem dizer saber. Assim, sem saber. Eles acham que estão comprando um terreno, mas, na verdade, estão comprando uma fração de um terreno. Você tem uma porcentagem, mas onde é a sua porcentagem? Não está demarcado, não foi parcelado. E isso pode trazer problemas futuros, como, por exemplo, dentre os proprietários, alguém falece, né? E aí vem outros, os herdeiros, reivindicando esse pedaço de terra. Onde ele está? Não sei. E aí, se vai para a justiça, vai o meu pedaço, o teu, o dele, porque isso não está demarcado. Uma outra situação. O parcelamento urbano menor que 20 mil metros, que não foi aprovado pelo município e pelo Estado, é crime. Então, o pessoal tem feito esse parcelamento, porém, não se atenta que só o fato de vender, comprar, né, repartir esse terreno, ele já é considerado um crime, inclusive cadeia. Né? Ele pode chegar, né, no ponto da reclusão. Tá. Então, assim, a gente traz um alerta, não compre área que você não tenha matrícula individualizada, menor que 20 mil metros, porque provavelmente não passou pelo processo de aprovação. Hoje, nessas chácaras de lazer, a única que está regularizada é ali em frente à CRIC, o Pampaville. Então, as demais chácaras, se estão te vendendo um lote com menos de 20 mil metros quadrados, é parcelamento irregular. E aí vem a dor de cabeça para regularizar isso depois. Tem que ser feita regularização fundiária. Tá. Então, assim, é um processo moroso, não é feito aqui, fica muito mais difícil. A gente tem que submeter aos outros órgãos para aprovação. Então, às vezes está adquirindo um bem que você não vai conseguir a documentação. Então, antes de comprar, primeiro, não faça, não venda, não parcele irregular. É crime. E não compre. Você vai ser solidário a este crime e a dificuldade da documentação. E aí, para ter acesso a essa informação, para ter certeza de que eu estou fazendo o negócio certo, talvez entrar em contato com a prefeitura também, vocês oferecem esse atendimento? Prefeitura e o cartório de registro. Tá, ok. Tássia, vocês também fizeram uma atualização no Código de Obras do município, né? Quais foram as principais mudanças adotadas agora? Nós não finalizamos ainda, nós estamos em processo, o Código de Obras. Como foi feito no plano diretor, o Código de Obras, nós estamos trazendo publicidade à população, estamos buscando a participação da população nesse processo. Então, nós queremos entender quais são as dificuldades dos profissionais,
dos construtores, das pessoas. Por que nós temos tantos imóveis irregulares no município? Né? Por que as pessoas não aprovam? Onde estão essas dificuldades nessa aprovação? É a falta de informação? O que está acontecendo? Então, assim, nós traçamos um diagnóstico, abrimos para a população, abrimos questionário, oficinas, nós fizemos vários words, cafés, onde a gente trouxe temas e deixamos a população, bem como os técnicos, discutirem os assuntos. Estamos finalizando a fase de proposta agora. E aí nós vamos apresentar essa proposta, né, aos órgãos aí competentes, CREA, CAL e os profissionais de área correlata. Mas o que nós percebemos que a gente precisava? Diminuir as exigências técnicas na aprovação de projeto. A desburocratização e a informatização. Hoje nós entendemos que a gente consegue viver sem papel. Então a gente pode fazer tudo online, o processo é mais rápido, porém demanda de adaptação, tanto do profissional que faz esse projeto, quanto do pessoal que analisa. E às vezes a gente sente um pouco de resistência nessa transição desse processo. Então nós conseguimos definir como nós vamos fazer o processo online, como ele vai acontecer para que ele seja mais rápido, e já convencemos os profissionais que eles têm que aderir ao online, que isso é melhor para eles e o processo, né, tem que acontecer de forma digital. Hoje tudo é digital. São os impactos positivos da pandemia, né? Isso. Ajudaram bastante nesse sentido. Isso. E aí nós também entendemos no Código de Obras que a gente precisava desburocratizar. A prefeitura precisava ajudar esse profissional na aprovação, onde a gente traça os limites da responsabilidade, até onde a responsabilidade do município ficar conferindo esse processo e exigindo que se apresente nesse processo, e onde começa a responsabilidade, de fato, do profissional. A gente acaba que nós estávamos interferindo um pouco, né, nessas responsabilidades. Então, nós estamos delimitando o que é nossa competência e o que é deles, cada um arca as suas responsabilidades e a gente para de ficar investigando esses projetos, a gente analisa o que de fato precisa. E aí acelera, o projeto, né, é mais rápido. E acelera, com certeza. A geração de emprego e renda é sempre um desafio e um esforço conjunto, principalmente a gente dizendo, né, do desenvolvimento de Votuporanga. Então, claro que a população pede, né, por essa geração de emprego e renda. Dentro da sua secretaria, o que tem sido feito para colaborar com a abertura de novas empresas, que a gente sabe que está, né, diretamente ligada a essa necessidade? Nós estamos num processo agora de georreferenciamento e geoprocessamento. Como eu disse, nós estamos informatizando, digitalizando tudo. A era é digital. Sim. A gente quer fazer o mais rápido possível online. Então, uma dos nossos desafios, né, que nós estamos enfrentando agora é tornar a certidão de uso do solo digital. Para isso, eu preciso terminar o georreferenciamento. O que é a certidão de uso do solo? Eu quero implantar um comércio e hoje eu preciso ir no atendimento central ou pelo WhatsApp ou ligar na prefeitura, solicitar uma certidão perguntando se aquele tipo de atividade pode ir naquele local, que é o mapa de zoneamento, que nós já definimos aqueles níveis de atividade que nós já comentamos antes. Só que isso tudo está em formato de lei e de mapa, então acaba que fica difícil para a população. Então eles ficam protocolando e perguntando para a gente, eu posso colocar tal coisa em tal lugar? E isso acaba que demora aí 15 dias para ele ter essa informação. A partir do momento que a gente consegue cruzar essas informações dentro do sistema, através do georreferenciamento, do geoprocessamento, basta um clique, né, no site, colocar o KNAI dessa atividade e o cadastro, a localização imobiliária deste imóvel, e essa certidão ela vai sair digitalmente, online, de imediato. Então, esse é um processo que nós estamos, né, em processo de implantação. Nós já estamos terminando de implantar a cidade toda. Creio que até o final do ano a gente já consiga colocar isso em prática, que é uma forma de celeridade ao processo. Nós temos a viabilidade rápida de empresa, né, que é o via rápido que eles falam, através da JUCESP. Nós colocamos mais funcionário, o processo está um pouco mais rápido, nós desburocratizamos isso no plano diretor. A partir do momento que nós criamos uma cidade mais mista, também nós conseguimos agilizar a implantação de alguns tipos de atividade no território. Facilita e promove esse incentivo, né, Thales? Isso.
Tá certo, Tássia. Muito bom conversar com você hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente te convidou para falar um pouquinho sobre a Avenida Emília Rua Hernandes, que vem aí uma grande revitalização, e também passamos por muitos outros assuntos e obras previstas aqui para Votuporanga, nossa querida cidade. Tássia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para novos assuntos. Tá joia. Sucesso aí nessas obras todas. Obrigada. Viu? E você aí de casa, fica o nosso abraço. Muito obrigada pela sua companhia. O nosso WhatsApp está aqui na tela. Escreve pra gente, mande seu recado, diga se você está gostando do programa, quais são os temas que você gostaria de ver aqui abordado comigo nessa entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e a gente volta na próxima semana. Até lá!